Um parente meu que serviu na aeronáutica aqui em Guaratinguetá, uma vez virou para mim e falou assim, teve campo de concentração aqui no Brasil. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, encucado, e um dia que eu vim morar aqui no Vale do Paraíba, eu resolvi correr atrás dessa história. E lendo o livro do jornalista Camões Filho, O Canto do Vento, a gente vai perceber coisas muito interessantes que o Brasil não sabe. Não era só um campo de concentração em Guaratinguetá, não, onde dizem que é hoje a Fazenda da Aeronáutica, a Escola de Sargentos Especialistas. Tinha campo de concentração em mais 4 lugares. Um em Pindamonhangaba, sui generis esse, né? Mas o Camões sabe muito mais do que eu sobre essa história, porque foi no livro dele que eu comecei a pesquisar. Tudo bem, Camões? Satisfação em tê-lo conosco. Tudo bem, é um prazer, Cataldo, estar aqui. Em primeiro lugar, uma satisfação enorme de poder falar com você sobre isso. Olha, quanto tempo que eu estou atrás dessa história. Davi, foi um prazer estar aqui presente com você. Nós tivemos assim, a felicidade de participar com você por algum tempo do jornal aqui de Pindamonhangaba, Jornal da Cidade, do nosso querido saudoso Zé Antônio. Lá eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e hoje é um prazer redobrado de estar aqui para falarmos um pouco desse nosso projeto. E o prazer enorme de estar participando dessa enorme, né, busca de pesquisa da Ana Carolina, que fez um belíssimo trabalho de resgate, ouviu muita gente, e o Camões hoje nos dando aqui a honra de estar falando sobre essa história desse navio alemão que foi perseguido pela esquadra britânica, entrou no Porto de Santos, parece que não era esse o destino da fuga, e tem aí uma história muito interessante para ser contada, porque dizem que o navio era mercante, mas e turístico, né? Mas na realidade os caras dissimularam tudo, parece que até concretaram lá a casa de máquina para esconder armamento. Nós vamos entrar nesse detalhe, mas vamos começar pela fatídica 13ª viagem do navio Winduque. Foi aliás, o Winduque é o nome em alemão de Canto do Vento. Winduque seria uma tradução livre do nome do navio Winduque para o português, que dá o Canto do Vento, Winduque. Certo. E então o Winduque fez a 13ª e última viagem, envolvendo-se nesse capítulo, nessa saga da Segunda Guerra Mundial, quando ele saiu em 1939, quando já se falava em guerra, ele saiu levando 400 turistas europeus que iam fazer turismo na África. Eles iriam passear e fazer principalmente safari lá na África, que era o mote das viagens do navio Winduque. Quando o navio estava em alto mar, ele foi informado pelo rádio, pelo alto comando militar da Alemanha, que a guerra tinha começado e que eles não podiam retornar para a Alemanha. Nisso estavam cheios de laranja que traziam. Não, eles estavam indo ainda. Ah, estavam indo. Daí eles pararam na África do Sul. Eles deixaram que descessem os 400 passageiros e continuaria a viagem com os 250 tripulantes. Tripulantes são os funcionários, os trabalhadores, os marinheiros. E ele, então, continuou essa viagem. Eram 250, continuou com 244, porque, de acordo com as leis internacionais, o capitão do navio, o comandante do navio, ele teve permissão para descer também com os passageiros. Não continuaria essa viagem. E 5 marinheiros pegaram o bote do navio, jogaram o bote no mar, fizeram uma verdadeira saga pelo mar. Eles percorreram
36 mil milhas marítimas e foram parar em Las Palmas, na Espanha. E os demais 244 tripulantes do navio continuaram essa viagem meio que às cegas, em alto mar, porque até então eles já estavam sendo perseguidos pelos vasos de guerra da Inglaterra. Nesta fuga, eles imaginaram ir para o Paraguai, a princípio, mas perderam a rota. Eles consertaram a rota e continuaram para o caminho possível, que foi vir em direção ao Brasil, chegando ao Canal de Santos, ao Porto de Santos, no dia 7 de dezembro de 1939, quando o mundo já estava em guerra. Nesta fuga, Cataldi, foi uma coisa assim heróica. Imagino. Para conseguir fugir e conseguir adentrar ao Canal de Santos, eles tiveram que camuflar o navio. O navio foi pintado, com eles pendurado em cordas pelo lado externo do navio e o navio em movimento, numa região coalhada de tubarões. Meu Deus. Inclusive, eles receberam a seguinte ordem: se alguém cair, vai morrer, porque nós não vamos poder voltar a parar para salvar ninguém. Resultado, o navio foi pintado, eles pendurados em cordas, foi improvisada uma bandeira do Japão e eles ingressaram no Brasil como se fosse um navio de bandeira japonesa, um navio que realmente existia, que chamava-se Santos Maru. E assim eles chegaram no Canal de Santos em 1939, quando o Brasil ainda não estava na guerra, e ali eles ficaram até 1942. E esse período, de 1939 a 1942, eles chamam de paraíso tropical. Foi uma maravilha. Uma maravilha. Soube disso. Pois é, porque eles recebiam o soldo de soldado alemão. O governo alemão mandava mensalmente o soldo de soldado para eles, e eles morando em Santos, aquela maravilha. Indo para a praia. Indo para a praia. Uma delícia. Muitos foram morar em pensões, morar em casas de outros alemães radicados lá em Santos, principalmente, né? E lá eles estavam no paraíso, né? E eis que o Brasil declara guerra à Alemanha e aos países do Pois eixo. é, só que o paraíso desmoronou em 1942, quando o Brasil resolveu entrar na guerra, e entrar na guerra a favor dos aliados. E assim o Brasil... Depois de ter namorado um pouquinho os alemães aí, os nazistas. Com certeza. Né? E ele, inclusive, conta-se que o Brasil só entrou na guerra e a favor dos aliados porque o Brasil recebeu de presente do governo americano a construção da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Que depois deram de bandeja. Pois é. Ô Camões, agora uma história também importante é a gente dizer que nessa época que o Brasil declarou guerra, acabou a mordomia. E como é que foi a ida desse povo para esses campos de concentração, que na realidade eram 5? 5. Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Bauru, Pirassununga e Rio Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Tá aí. Eu vou pedir para você contar essa história. Então. Mas depois, na volta da entrevista. Ah, pois não. Estamos conversando com o jornalista Camões Filho, autor do livro O Canto do Vento, que é o nome traduzido do navio alemão que acabou apreendido no Porto de Santos, depois de ter chegado aí como um visitante ilustre, né? Mas acabou a mordomia com o início da guerra para o Brasil. Vocês já viram que o Camões Filho tem muita coisa para contar sobre essa história, né? Que não pode ficar em branco no Brasil. A gente tem que, né, preservar isso. Não sei nem como a gente vai conseguir preservar isso, porque o pessoal se amarra na informação.
Eu fui à aeronáutica lá, os camaradas disseram que não teve campo de concentração lá, não. Meu tio serviu lá e disse que tinha, né? Eu acho que é complicado isso, Camões. E como é que foi a saída desse povo de Santos para ser distribuído aí nesses 5 campos de concentração que existiram no Brasil para prisioneiros de guerra alemães? Exatamente. Quando o Brasil entrou na guerra, esses alemães que estavam lá naquele paraíso tropical, como eles próprios chamavam, eles passaram a ser inimigos de guerra. Imediatamente, o exército brasileiro determinou que eles fossem presos. Então, eles foram colocados em diversos ônibus, que eles estavam lá em Santos, e foram levados, a princípio, para a Casa de Detenção de São Paulo. Eles ficaram presos durante 6 meses na Casa de Detenção de São Paulo. E lá estavam presos também cerca de 60 tripulantes de um navio italiano chamado Conte Grande, que estavam na mesma situação. E então, você imagine um presídio onde estavam meliantes comuns, misturados com prisioneiros de guerra alemães e italianos. Então, criou-se uma confusão muito grande. Imagino. E daí aconteceu um caso que fez com que o governo decidisse definitivamente tomar alguma atitude, que foi o campo de concentração. Surgiu um surto de tifo. Surgiu um surto de tifo lá dentro e dizimou algumas pessoas. E daí o governo teve que tomar uma providência urgente. Conta que foi um soldado que deu a ideia. Falou assim, olha, lá na Alemanha não tem campo de concentração, onde eles estão aprisionando os judeus. Vamos fazer aqui, mas o contrário. Vamos fazer um campo de concentração aqui e vamos levar os alemães presos. Pois a ideia foi aceita. Os campos de concentração foram instalados nessas 5 cidades do interior de São Paulo e os alemães foram trazidos para esses campos de concentração e os italianos levados de volta para a Itália. O maior campo de concentração, Cataldo, foi aqui exatamente na cidade de Pindamonhangaba. Agora, eu soube que o paraíso tropical aqui em Pindamonhangaba continuou, né? Continuou. Porque os alemães ficaram aqui numa boa, Continuou. saíam, namoravam, tiveram filhos aqui. Né? Mas em Guará a turma trabalhou duro, era um campo agrícola, eles tiveram que trabalhar e se queixam até hoje dos que sobreviveram. Lá em campo de concentração de Guará, além disso tudo, eles tinham que, além do serviço trabalho forçado, eles eram bem maltratados. Inclusive sofriam torturas, ameaças. Aqui em Taubaté, aqui em Pindamonhangaba, realmente era mais soft, era mais tranquilo. Tanto é que eles pegaram aquele estábulo enorme que tinha lá, onde eles criavam vacas, gados, cavalos, porque o Aras Paulista, na época, dedicava-se à criação de cavalos. E não tinha a divisão do anel viário. Não Era tinha. uma área integral, né? Isso, exatamente. E eu lamento muito que tenham deixado cair o prédio que era a moradia deles. Eu, felizmente, ainda peguei quando estava assim em boa situação ainda. Eu já peguei em ruínas até que caiu. Estava em pé ainda o estábulo e a casinha aonde morou a dona Hildegard e o marido dela, aonde ela deu à luz, nesse campo de concentração de Pindamonhangaba, uma criança. É o único caso da história do Brasil, esperamos que seja a última, né? E não tenha mais, que nasceu uma criança, que é o Cal, que é chamado de Carlos, né? Pelos amigos, pelos parentes, e ele viveu os seus 18 primeiros meses aqui no campo de concentração de Pindamonhangaba. Também, filho de alemão, tem o Toninho, né? O Toninho. O Toninho, ele era filho do Aloísio, né? Que trabalhava no sistema de rádio, comunicação
do navio. E teve aqui em Pinda também um médico muito conceituado, Dr. Radushka. Os dois, quando acabou a guerra e eles foram colocados em liberdade, eles permaneceram morando aqui, e o Dr. Radushka, inclusive, continuou como médico, era um dos médicos mais conceituados à época aqui de Pindamonhangaba. E os dois eram muito amigos e ficaram até o fim da vida aqui. E o Dr. Aloysio Rins, que era o pai do Torinho, né? Que continua morando aqui em Pindamonhangaba, o Torinho, inclusive, chegou a ter um restaurante alemão aqui, aonde, no mesmo prédio, funcionava anteriormente o jornal da cidade, aqui de Pindamonhangaba, do nosso querido José Antônio. Onde nasceu a ideia do livro. Exatamente. Eu ia até comentar isso com você, porque a ideia do livro nasceu ali. Um dia, eu estava como editor do jornal, um determinado período, e conversando com o saudoso João Monteiro, jornalista, que trabalhava, fazia a parte política do jornal e era assessor de imprensa da Câmara. Um dia, conversando com ele, ele falando de dois alemães que moravam aqui e que tinham sido egressos de campo de concentração. Eu levei até um susto, campo de concentração. É verdade. É E uma daí coisa o resto que virou história. né? E hoje eu estou tendo essa felicidade de buscar com você todo esse resgate histórico. E o nosso tempo está pequeno. Eu tenho certeza que é importante isso para a história do Brasil. Eu queria que você falasse, em um minutozinho que está faltando para terminar o nosso tempo, como é que você espera que isso seja preservado além do seu livro? Porque aqui eu acho que você não contou tudo que você sabe. É verdade. Quando eu escrevi o livro, ainda estavam vivos 22 dos tripulantes. Hoje, infelizmente, todos estão mortos. Não tem mais nenhum vivo. Então, é uma história que, se a gente não preservar documentalmente, essa história vai morrer. E ela só não morreu, modéstia à parte, porque eu tive a felicidade de ainda entrevistar os 22 últimos tripulantes e escrever esse livro. O livro Você sabe se na Alemanha há algum tipo de pesquisa nesse sentido? Olha, a empresa proprietária do Vinduque ainda existe. Ainda existe. Mas eles não gostam e não dão informações. Não gostam de lembrar essa história, sabe? É o mesmo esquema da Fazenda da Aeronáutica. O pessoal não conta. Mas tem lá a casa até hoje, hein? Exatamente. Mas aqui em Pinda, a cidade recebeu bem a história, acolheu os tripulantes, né? Como Campos do Jordão também, rapidamente, Campos do Jordão também, que era uma colônia de tratamento de tuberculosos e que se transformou numa das cidades turísticas mais importantes de Taubaté, graças a 30 ex-prisioneiros do campo de concentração de Pinda, que foram morar em Campos do Jordão e que implantaram a hotelaria e essa culinária internacional de alto nível, transformando o perfil socioeconômico de Campos do Jordão. Talvez até, inclusive, o aspecto arquitetônico da cidade. Com né? certeza. Tem uma visão com assim, certeza. bem germânica. Tanto é que o grande hotel de Campos do Jordão, que hoje é o Hotel Escola do Senac, era onde eles atuaram e ali tem o dedo desses alemães. Camões, acho que dava para fazer uma minissérie, hein? Ou até uma novela mais ampla aí. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu só faço aqui o agradecimento pela tua vinda, por esse resgate histórico, né? Que a Ana Carolina nos permitiu participar e dizer para todo mundo da importância que foi a presença desses alemães aqui no Brasil, inclusive no campo da medicina, né? Como você bem destacou. Exato. E o nosso abraço a todos que participaram dessa coletânea, né? Inclusive o Toninho Hintz, né? O nosso Antônio Hintz, que é uma figura extraordinariamente simpática aqui na nossa Pindamonhangaba.